Olá, amigos! Neste vídeo, vamos falar sobre um dos indicadores mais úteis para operações rápidas. E ele foi criado por um homem chamado George Lane. E se você já trabalhou com estocástico no gráfico, você teve em mãos não apenas um indicador de sobrecompra, mas a ideia de um homem que foi o primeiro a olhar para o preço como um comportamento, não apenas quanto custa, mas como ele se move. Lane era daquela época em que tudo no trading era feito à mão. Naquela época, o trading era, um verdadeiro ofício. Observação, registros, repetibilidade, conclusões, sem nenhuma automação. E aqui está basicamente o principal que queremos extrair da história dele. Imagina que você está olhando para o movimento do preço e todo dia vê a mesma coisa. O preço pode subir e renovar suas máximas, mas fechar cada vez mais fraco. As velas parecem não chegar ao ponto necessário. Por fora parece a V alta, mas por dentro, na verdade, é a exaustão. Ou então, ao contrário, vemos uma situação onde o preço está caindo. Basicamente, só assusta todos os compradores, mas o fechamento sobe gradualmente, dentro de uma certa faixa, e parece que os vendedores já não aguentam mais, estão sendo absorvidos. Lane, em certo momento, entendeu algo simples. O preço não é um ponto, o preço é, pode-se dizer, um processo. E no processo, o mais importante não é um nível qualquer, mas a velocidade e a pressão. Como esse preço se forma basicamente e como ele continuará se formando. Aqui surge o pensamento que deu origem ao oscilador estocástico. Ele decidiu medir não se está caro ou barato, mas onde o preço fecha dentro de sua faixa recente. Vou explicar em linguagem simples agora, não se preocupe. Qualquer segmento no gráfico tem uma faixa máxima e mínima, e tem o fechamento da vela. Se o fechamento fica repetidamente mais próximo da parte superior da faixa, significa que os compradores ainda têm o controle. Se o fechamento fica repetidamente mais próximo da parte inferior, os vendedores têm o controle. É simples assim. O estocástico, na verdade, responde a uma única pergunta. O fechamento agora está mais perto do topo ou do fundo, em relação às últimas velas, e essa configuração é ajustável. Só isso, porque isso é legal justamente para operações rápidas, que é o que fazemos aqui. Porque em operações rápidas não podemos esperar por um cenário fundamentalista perfeito. Precisamos tomar decisões rápido e também esperamos o resultado rápido. Precisamos de uma lógica curta. Quem está pressionando agora? Os compradores ou vendedores estão perdendo fôlego? Existe chance de um impulso continuar após uma pequena retração? O estocástico responde justamente essas perguntas, ou pelo menos nos ajuda a respondê-las. É aqui que as pessoas mais erram e quebram a banca. Elas transformam o estocástico em um botão contra o mercado. Viu 80 significa sobrecompra, então é para baixo. Viu 20 é sobrevenda, então é para cima. E depois se surpreendem por serem estopados, porque o indicador não funciona. Porque sobrecompra e sobrevenda não significam uma reversão imediata agora. Muitas vezes, isso só mostra que o mercado está forte e tem sua própria velocidade. Ou seja, sobrecompra muitas vezes indica que o mercado está puxando um pouco. E a sobrevenda diz, sim, o mercado está pressionando um pouco. E se você começar a ir contra essa pressão, você será constantemente estopado. Por isso é muito importante entender quando se deve usar esse indicador. Lane, traduzindo sua ideia para uma linguagem mais humana, dizia mais ou menos o seguinte: não tente adivinhar o topo, observe a força do movimento. E agora vamos fazer o mais importante, adaptar essa ideia para a nossa corretora, a Pocket Broker, e para inspirações curtas, de 1 a 5 minutos, como a maioria de vocês opera, para que seja realmente aplicável e não apenas bonito na teoria. Afinal, naquela época, esse tipo de negociação ainda não existia. Agora, vamos passar para a prática. Eu sugiro usar o estocástico não como uma ferramenta de reversão para a entrada, mas como uma ferramenta para entrar na tendência em um recuo. Isso é o mais eficaz que se pode fazer em operações curtas, porque você não luta contra a direção da tendência. Basicamente, você se junta a ela e tenta encontrar o momento em que o mercado deu uma respirada, sabe? Em uma pequena correção, para entrar junto com todos os passageiros nesse vagão que se move para cima ou para baixo. Então, vamos para o gráfico e escolher um tempo gráfico confortável para expiração, digamos 30 segundos ou 1 minuto. Se você for iniciante, é mais fácil começar com 1 minuto, porque lá basicamente temos menos ruído. Depois adicionamos o estocástico e uma média móvel. Sim, ou seja, a Moving Average, por exemplo, com período 50. A média aqui não é para sinais, ela é como uma via principal. Acima dela, prioridade de compra. Abaixo dela, prioridade de venda. A lógica seguinte é,
Se o preço estiver estavelmente acima da média móvel de 50 períodos e a média não estiver apontando para baixo, não tentamos ser espertos e procurar vendas só porque está sobrecomprado. Buscamos compras, mas não em qualquer ponto. Esperamos por um recuo. Como é um recuo no estocástico? Muito simples. No recuo, o estocástico vai cair, muitas vezes, para a zona abaixo de 20. E aqui está o ponto-chave. Não compramos só porque está abaixo de 20. Compramos quando o estocástico começa a virar de volta para cima. O sinal mais claro é o cruzamento das linhas K e D de baixo para cima. E, de preferência, que isso ocorra depois que o indicador tenha visitado a zona abaixo de 20 e começado a sair dela. O que fazer com o tempo de expiração? Não vamos complicar. Use uma expiração de cerca de 2 a 4 velas do seu tempo gráfico. No N1 serão de 2 a 4 minutos. Em 30 segundos será de 1, 2 ou 3 minutos. Por que assim? Porque operamos a ideia de que o recuo terminou e o impulso voltará. E esses retornos geralmente ocorrem em poucas velas se você entrar a favor da tendência. Agora, consequentemente, tudo igual, mas espelhado para baixo. Se o preço estiver abaixo da média móvel de 50 períodos e a média não estiver subindo, a prioridade é venda. Esperamos um recuo para cima. O estocástico costuma ir acima de 80. Vendemos quando o estocástico vira para baixo no cruzamento das duas linhas K e D de cima para baixo. É preferível que o indicador comece a sair da zona acima de 80. E aqui tem uma coisa importante que aumenta muito a qualidade se você realmente seguir. Não opere quando o mercado está oscilando, por todos os lados. O flat na média móvel parece uma linha ondulada, simplesmente sem sentido. O preço fica acima e abaixo. O estocástico vai cruzar o tempo todo para lá e para cá e você vai pegar, apenas operações aleatórias, pura sorte. Nesse modo, o estocástico vira um gerador de sinais, basicamente sem nenhuma vantagem. Daria no mesmo abrir uma operação ao acaso? Elaine chamaria isso apenas de ruído do gráfico, ou seja, movimento sem pressão. Você precisa de pressão nessa estratégia. Agora vamos encontrar alguns exemplos e tentar fechar essas operações dessa forma. O estocástico não prevê, pelo menos o movimento, ele apenas confirma. Basicamente, os nossos indicadores já mostram a consequência e não o que vai acontecer no futuro. Vamos então passar para o nosso gráfico. Vou mostrar a vocês como adicionar o estocástico. Ele fica bem aqui, na terceira seção, nós o adicionamos, removemos o RSI, viemos para cá e adicionamos uma média móvel simples. Nós a configuramos para o período de 50 e definimos a nossa EMA 50. Podemos deixá-la um pouco mais grossa, para que fique bem visível. Agora vamos mudar para o tempo gráfico de 30 segundos. Como tínhamos falado, aqui temos o nosso gráfico. Temos o nosso oscilador estocástico. Temos a nossa média móvel de 50 períodos, que está na cor verde. E basicamente é isso que vemos. Vemos que as configurações padrão são períodos K e D de 14,3, suavização 3 e a média móvel é a SMA. Podemos manter a SMA ou mudar tudo para EMA. No geral, vamos seguir com padrão. Existe uma diferença entre as médias móveis na EMA, o peso das últimas velas é maior. Elas são mais levadas em conta. Mas vamos trabalhar com padrão. Por enquanto, se você não entende o porquê, não é tão importante. Vemos que o período K é azul, o período D é laranja e os níveis são 80 e 20. Ou seja, tá tudo no padrão. Eu disse que os cruzamentos de K e D são importantes, mas preciso fazer uma observação. Afinal, o autor do indicador falou muito sobre esses cruzamentos. Isso é realmente importante. Mas se falarmos no contexto de operações rápidas, veremos que haverá muitos desses cruzamentos e eles não são muito claros, pois ocorrem o tempo todo. Ou seja, grosso modo, acaba surgindo um pouco de ruído extra, porque esses cruzamentos funcionam muito bem se você não for um day trader, Se você opera a longo prazo, faz trading de margem, mantendo as operações por vários dias, aí sim esses cruzamentos serão mais claros e visíveis. Sim, ou seja, se mudarmos para o tempo gráfico diário, por exemplo, veremos que essas linhas já estão mais afastadas uma da outra. Consequentemente, é aí que elas dão alguns sinais. Se tivermos no período de 30 segundos, veremos que essas linhas se cruzam, quase constantemente. Portanto, concluímos que, no momento, em operações rápidas, não vamos nos basear muito nesses cruzamentos. Vamos considerá-los como um só. Na prática, elas formam quase uma linha única. E vamos nos basear na posição dessas linhas dentro de uma certa faixa. Basicamente, por conveniência, ao fazer operações rápidas, você pode até desativar o período D, deixar apenas o K, torná-lo mais grosso e se basear apenas nele. Isso também não seria um erro. Vamos tentar aplicar a teoria que discutimos? Ou seja, vamos agora para algum gráfico e procurar uma tendência clara, onde o gráfico, idealmente, esteja sempre se movendo acima de alguma linha, como por exemplo neste ponto, neste intervalo do gráfico.
Se estivermos sempre nos movendo em ondas, então isso não nos serve. O estocástico não funcionará bem. Se estivermos operando em um mercado lateral, existem outros indicadores para isso, como o próprio RSI, que funcionará muito melhor. Precisamos do estocástico para trabalhar em uma única tendência, seja de alta ou de baixa, e para identificar entradas em correções. O ideal é que não seja muito volátil, como aqui, por exemplo. Vejam, temos um salto brusco. Entramos nessa fase recentemente. Mais uma vez, este gráfico não nos serve. É preciso gastar mais tempo para encontrá-lo. Ou seja, precisamos de um movimento constante. Acho que vocês já entenderam o que buscamos. Vamos levar um tempo para achar um bom exemplo. Consideramos tanto o OTC quanto o não OTC. Isso não importa. O principal é termos um movimento mais ou menos claro. E nos baseamos justamente na média móvel. É exatamente por isso que a escolhemos aqui. Este parece um bom gráfico à primeira vista, né? Mas agora subimos demais. Ou seja, de novo, o gráfico não se move de forma técnica. Isso é um desvio da norma. Para fechar negócios, buscamos o oposto. Um gráfico de livro, se é que se pode dizer, para que haja um mínimo de movimentos caóticos e tudo se mova de forma estável. 5 minutos depois. Então, encontramos um bom exemplo, o USD-CHF-OTC. Vemos que estamos em uma clara tendência de alta. Nosso gráfico opera constantemente acima da média móvel. Dá para entender em que tendência estamos, mesmo sem a média móvel. Mas nesse formato será mais conveniente para nós. E como vemos, nessa tendência de alta, o oscilador estocástico mostra valores variados. Aqui compramos um pouco, e ele mostra que poderíamos ter entrado na compra. Subimos um pouco. Neste ponto, poderíamos ter entrado na compra. Mas notem, não estamos lateralizados, não operamos contra o mercado, mas com ele na alta. Aqui é a mesma história. Tivemos uma queda, poderíamos ter comprado. Bem, aqui poderia ter fechado de várias formas, 50 por 50. Nem todos os sinais serão bons. Mas, como podem ver, na maioria das vezes é uma estratégia muito boa. E nas mínimas, o gráfico começa a subir aos poucos. Então, o que fazemos com este gráfico? Por enquanto, não temos um bom ponto de entrada. Estamos nos movendo bem se julgarmos pela média móvel. Precisamos que o mercado caia. E vou lembrar outra regra que já mencionamos. Não entramos assim que chegamos aqui, mas quando começamos a sair dessa fase, sim. Ou seja, quando já entramos e saímos daqueles 20% inferiores, se for tendência de alta. O melhor a fazer ao achar um par assim é favoritá-lo e esperar as cotações atualizarem. Enquanto isso, buscamos outro bom exemplo para entrar em uma operação. Na verdade, eu o encontrei imediatamente. Basicamente, vemos que a direção mudou aqui recentemente. Mas se agora são 4 da tarde, vemos que na última hora operamos em clara alta. Estamos operando em transações rápidas. Nessa estratégia, a tendência global completa não é tão crucial para nós. Em um tempo gráfico maior, claro, podemos checar, mas para operações de minutos não é vital, ainda mais operando a favor da tendência, sem buscar níveis fortes ou liquidez acumulada. Além disso, por enquanto o mercado é OTC. No geral, isso não é tão fundamental nessa estratégia. Então, basicamente, analisamos e ficamos nos 30 segundos. Vemos que estamos em tendência de alta acima da média móvel, estamos esperando aquele recuo. E vamos entrar por algumas velas. Então, em 30 segundos, então o tempo de expiração será de 2 minutos, porque abrimos operações muito rápida, aproveitamos pequenos impulsos. Mesmo aqui, se tivéssemos entrado sim aqui, basicamente, vejam, 1, 2, 3 velas, em 3 velas teríamos pego esse movimento. Se tivéssemos entrado aqui, seriam literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Na sexta vela, já poderíamos ter tido uma pequena queda. Por isso, agora mesmo, entramos abaixo da média móvel. Na verdade, este não é o exemplo mais ideal, porque o ideal seria estarmos acima da média móvel, pois agora surgem riscos de reversão de tendência. Mas, em princípio, essas pequenas quedas são aceitáveis. O importante é que o preço comece a subir agora. E assim que a linha K do nosso oscilador estocástico voltar a ficar acima de 20%, será o nosso sinal de que podemos abrir uma operação de compra aqui. Mas ela não subirá se não houver uma boa recuperação desse preço. Portanto, basicamente, por enquanto, só nos resta esperar e observar até que algo mude aqui, 2 horas depois. Enquanto isso, no nosso outro gráfico que analisamos, o USD-CHF-OTC, caímos muito fundo. Na verdade, abaixo da nossa média móvel, recuperamos e caímos de novo. Isso já são indícios de uma lateralização ou de uma reversão. Por isso, eu evitaria esse gráfico. Tenho minhas dúvidas sobre ele, mas mesmo assim vamos entrar em uma operação aqui. Vemos que estamos saindo dessa faixa. E vamos abrir uma operação de um valor pequeno para cima. Não será uma operação perfeitamente exemplar, mas vamos ver.
Basicamente, não há tantos argumentos contra, há mais a favor. Vamos tentar entrar aqui, mas repito que o cenário ideal é quando sempre operamos acima da nossa média móvel. Nesse meio tempo, o nosso USD-COP OTC não caiu tanto, sim, vejam, não caiu tanto quanto o USD-CHF. E agora também está se formando aqui o cenário correto, o padrão correto, certo? Entramos aqui, começamos a sair, agora rompemos os 20% para cima, então temos duas operações abertas na tendência de alta. Isso já é bom. Não vamos ficar apenas sentados olhando para esses gráficos. Acho que enquanto eles operam em paralelo, podemos procurar outra coisa. Talvez eu possa dar um bom exemplo com uma tendência de baixa. Mas se eu não encontrar, darei um exemplo apenas no histórico do gráfico. Então, vamos ver como o nosso impulso vai fechar aqui. Faltam 5 segundos e, pelo visto, será uma boa operação no USD-CHF OTC. Como podem ver, entramos nesse impulso, tivemos um bom ponto de entrada e um bom lucro aqui. Fizemos tudo da forma mais correta possível, apesar de termos caído bastante abaixo da média móvel por enquanto. Mesmo uma operação assim, conseguimos fechar no positivo. Aqui é uma operação tecnicamente mais correta, também nos restam 10 segundos. Vamos aguardar o resultado aqui. E aqui também temos lucro. Como podem ver, dois bons exemplos, certo? Resumindo novamente o que estávamos procurando. Buscamos uma tendência clara e, na retração, ao recebermos dois sinais, entramos na operação correta. É exatamente assim que o oscilador estocástico funciona melhor. Acho que agora ficou claro. Eu gostaria de encontrar outro exemplo em uma tendência de baixa. Acho que agora vou procurar online a mesma coisa, mas em baixa. O mais importante é identificar corretamente os gráficos iniciais onde você esperará por essa situação. Ou seja, há muitos gráficos confusos assim, oscilando para cima e para baixo. E esses devem ser evitados. Ou seja, o mais correto é a escolha inicial de setup, e não as suas ações. Aqui está outro bom exemplo, o USD-PHP OTC, mas também em tendência de alta. Parece que todo o nosso mercado OTC está subindo. E notem que aqui também houve um momento bem interessante, sim. Bem, aqui tivemos um momento de compra, não subimos tanto, mas ainda assim subimos. Por isso, pegamos um número pequeno de vela. Aqui tivemos um bom momento para compra. E também subimos. Aqui foi um momento de compra, mas aqui 1, 2, 3, 4. Sim, também teríamos fechado no positivo. E agora, aqui também houve um momento, 1, 2, 3, 4 velas, fecharíamos no lucro. E agora um novo momento bom, se entrarmos na faixa dos 20. Mas, novamente, estamos mais ou menos em tendência de alta. Eu quero mostrar que isso também funciona em tendência de baixa. Parece ser um exemplo razoável. Novamente, não estamos aqui há tanto tempo, cerca de 1 hora, no tempo gráfico de 30 segundos está ótimo. Estamos apenas caindo. Como podemos ver, não houve nenhum sinal aqui. E aqui tivemos um certo impulso de compra, sim, uma pequena correção. Poderíamos ter entrado aqui, mas já para venda. Como vem, estamos abaixo da média móvel de 50 períodos, abaixo da nossa linha verde. Aqui o nosso oscilador estocástico começa a BC. Aqui entramos na venda. 1, 2, 3, 4 vela. Aqui teríamos obtido lucro. O mesmo aqui, vemos um movimento muito forte, lucro garantido. E aqui, novamente, estamos descendo. 1, 2, 3, 4 velas, também lucramos. Ou seja, se notarem, lucramos em quase todos os casos no intervalo de 4, 5, no máximo 6 velas. Então, especificamente nesta estratégia, usem parâmetros mais clássicos, porque eu costumo dizer para multiplicarem o tempo gráfico de 4 a 10 vezes. Aqui deve ser 4 ou 5, sim, nada mais. Essa estratégia funciona. Acho que esses exemplos serão suficientes. Recomendo que não apenas assistam aos nossos vídeos, mas testem tudo por conta própria. Se ainda não têm muita experiência e não querem arriscar, não precisam fazer isso. Sugiro que acessem agora o link na descrição para nossa plataforma e se cadastrem. Vocês podem se cadastrar usando um código promocional. Assim, receberão um bônus extra sobre a porcentagem do seu depósito, caso decidam fazê-lo depois. Mas, por enquanto, basta testar por conta própria e encontrar esses padrões nos gráficos em uma conta demo totalmente gratuita. É uma conta real, mas com dinheiro fictício, onde vocês podem praticar. Resumindo este vídeo, mergulhamos um pouco na história do criador deste indicador. Acho que isso é bem interessante. O ponto interessante é que, apesar de todo o tempo que passou desde a sua criação, ele ainda é uma ferramenta excelente e eficaz. E hoje aprendemos a trabalhar com ele da maneira correta, pois se algo não está funcionando com uma ferramenta,
nem sempre significa que ela não deva ser usada. Talvez você apenas a esteja utilizando de forma errada. Hoje tentei mostrar um dos exemplos de uso correto. Claro que é mais profundo, existem várias formas de utilizá-lo, mas para operações rápidas, creio que este seja o melhor método. Digam nos comentários, amigos, se concordam comigo ou não, e nos vemos nos próximos vídeos.